Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, pela graça de Deus, e a gente vai começar mais uma live do nosso dia a dia, né? A nossa live de todo dia, de segunda a sexta, todo dia às 8 horas da manhã a gente está aqui. E dessa live a gente está falando sobre a 8ª lição do livro A Viúva e o Azeite. É interessante que eu travei, né? Pensando em sei lá o quê. Às vezes essas coisas acontecem. Vamos lá, vamos começar? Quero desejar um bom dia, né? E a gente vai falar hoje sobre... Você pode pedir... Engraçado que a gente vai falar umas coisas aqui hoje muito atuais. Vamos falar sobre vizinho. Você tem vizinho? Ou você mora assim, sozinho? Eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é bom ter vizinhos ou se às vezes ter vizinhos é um problema. Porque eu tenho vizinhos. Tem dias que são meio complicados. Mas, na grande maioria das vezes, pelas coisas que eu ouço, eu não tenho muitos problemas com vizinhos. Mas eu também recebo muitos relatos de tem pessoas que, olha, é complexo, hein? Eu lembro, enquanto o pessoal tá chegando, né? Eu lembro que eu sou formada em transações imobiliárias e em um determinado momento eu fui levar uma família para conhecer um apartamento, e aí no corredor desse apartamento, no corredor do condomínio, né, daquele determinado andar, era tanta gritaria, sem brincadeira, mas tanta gritaria, que eu ouvia de outros apartamentos, que sinceramente, se fosse para mim, já não dava para morar ali não, sem condição. Parece que as paredes, hoje em dia, as paredes são muito finas. Você tem essa noção? Parece que em apartamento as paredes são muito finas. Alguns não, alguns são bem isolados acusticamente, mas tem outros que são absurdos. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a lição número 8, dizendo, você pode pedir? Essa lição está baseada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, onde o versículo na tradução NTLH diz assim, Eliseu disse, vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. A gente ficou 5 lições, 5 lives diferentes falando sobre o mesmo assunto que era o versículo 2. Agora a gente vai para o versículo 3 e só nesse versículo tem muita coisa para a gente aprender. Mas a parte que eu quero grifar aqui é, vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas. Vá pedir. O profeta dá a direção para o problema que ela estava enfrentando. Lembra? A gente está falando da história da viúva e do azeite. E aí, a direção dele é, vá pedir aos seus vizinhos. Só que para você pedir para o seu vizinho, você precisa ter um bom relacionamento com os seus vizinhos. Aí eu te faço uma pergunta, como está o seu relacionamento com seus vizinhos? Poxa, Grazi, nem sei quem é o vizinho que mora aqui do lado. Então como é que você vai pedir? Poxa, Grazi, eu vivo brigando com meu vizinho do lado. Complicou, né? Como é que você vai pedir? Porque para você pedir, você tem que ter um relacionamento com essa pessoa que mora do teu lado. Você não sabe quem é seu vizinho. Você não dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Como que é o relacionamento? Será que se você batesse na porta dele hoje? Primeiro, será que ele te atenderia com um sorriso no rosto e te daria bom dia? Porque são 8h04 da manhã. Ou será que ele já iria te atender com um cabo de vassoura na porta? Parece uma coisa simples, mas não é. Como está o seu relacionamento com seus vizinhos? Parece uma coisa besta, mas, cara, eu vejo gente jogando lixo na porta do vizinho. Levando um cachorro para cagar na porta do vizinho. Sabe? Empurrando coisas pro vizinho. Roubando energia do vizinho. Parece uma coisa besta, mas não é. E o pior, que muito me espanta, é quando é essa pessoa que faz tudo que tá errado, essa pessoa ainda se denomina cristão. Opa, tu não é cristão, meu filho, desculpa. Mas cristão é aquele que busca ter o caráter de Cristo. Com essas atitudes, tu não tá buscando esse caráter, não. Tá buscando o caráter de uma outra pessoa, que não é Cristo. Então, como tá o seu relacionamento com seus vizinhos? Se você tivesse que contar 3 casas e fosse... Porque, olha só, ela tem que pedir vasilhas para todos os vizinhos. Vamos lá. Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas. São muitas, então não são poucas. Então não é em uma casa que ela vai ter que ir em várias casas.
A pergunta é, como está o seu relacionamento com a sua vizinhança? Abrir o leque, é maior. Não é simplesmente um vizinho, é a sua vizinhança. Você tem essa condição de parar no começo da sua rua aí, de vizinho em vizinho pedindo vasilhas? Você consegue? Como é que tá seu relacionamento? Então, Grazi, tem um detalhe. Eu só posso ir até o segundo vizinho, porque o terceiro me odeia. O quarto quer me matar. O quinto já me jurou de morte. O sexto me xinga. Cara, que pessoa é você? Não tem como você dizer que você tem o caráter de Cristo. Ou que tenta ter, né? Porque eu acho que ninguém vai ter exatamente. Seus vizinhos não te suportarem. Tem alguma coisa errada aí. Sabe qual é o detalhe? É porque assim, gente, a nossa vida, ela não é dentro de uma igreja. A nossa vida é aqui fora. Dentro da igreja todo mundo é perfeito. E aí, eu trabalho com muita gente. Então eu ouço muitas coisas. Será que você é o vizinho que se diz cristão, mas que você pega os seus hinos e coloca a música lá no alto, perturbando a vizinhança toda? Você acha que o seu vizinho está sendo convertido por isso? Tu acha que você está dando um bom testemunho com isso? Cara, essa lição vai pegar e vai doer mesmo. Desculpa, mas é a verdade. Isso é Bíblia. Como está o seu relacionamento com os seus vizinhos? Ah, não, Grazi, eu sou outro tipo de vizinha. Eu sou a vizinha que inferniza a vida dos outros porque eles têm que se converter. Me mostra isso na Bíblia, onde Jesus está infernizando a vida dos outros para as pessoas se converter. Você consegue achar esse versículo? Se achar, você anota aqui, porque eu não conheço. Que Bíblia que tu tá lendo? Porque a Bíblia que eu leio, Jesus disse que se alguém te forçar a caminhar 1 milha, tipo 1 quilômetro, caminha 2. Ama o seu próximo. Sirva as pessoas. Seja útil. Mas se a tua Bíblia é diferente, é outra história. Você consegue pegar que muitas das vezes a gente está falando tanto de um monte de coisa, mas a maior pregação da nossa vida é a nossa vida. Não é quantas vezes eu subo no púlpito e prego. Isso aí é só uma exposição da palavra. Mas a minha pregação é o meu dia a dia. É o meu cumprimento quando eu abro a porta da minha casa. É o meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, independente de quem esteja. É a minha educação. É o meu compromisso com a verdade. É o meu respeito ao próximo. É o meu respeito à religião do meu vizinho. Por quê? Da mesma forma que eu, como cristã, pego o meu som, ponho nas alturas com o hino, ele também tem o mesmo direito de pegar o som dele com seja lá o que ele for ouvir, colocar nas alturas. Aí eu reclamo. Inclusive eu botei até uma mensagem no meu story hoje de manhã. Reclamar, eu sei que tu já reclamou, mas orar, tu já orou? É complicado, porque a gente quer umas coisas, eu costumo falar assim, gente, com respeito a todas as religiões, mas às vezes a gente entra em situações que a gente não respeita o próximo. Em que sentido? Se eu chego colocando a mão na cabeça de alguém e vou orar pela pessoa sem a pessoa falar se autoriza ou não. Eu acho que isso está certo, porque eu sou cristã, então isso está certo. Mas vamos pensar que é ao contrário, uma outra religião, qualquer seja a religião, chegue colocando a mão na minha cabeça fazendo a oração deles. Eu vou gostar? Ah, não, mas aí que no seu... Respeito é respeito. A gente precisa aprender a respeitar. É óbvio que eu tenho a minha religião, os meus costumes, as minhas crenças. Mas se a pessoa quer seguir a religião dela, isso é um problema dela. E aí você entra em várias questões de relacionamento entre vizinhos que eles se batem quando alguém, independente do ponto, acha que tem que forçar o outro a ser. Eu volto na pergunta. Você pode pedir alguma coisa pro seu vizinho?
Como é o seu relacionamento com o seu vizinho para você chegar ao ponto de pedir alguma coisa para ele? Porque se você é aquele que inferniza a vida dele, dificilmente você vai ter cara para poder pedir. E aí você trava. Porque a tua bênção tá travada porque você não consegue pedir. A direção do profeta foi: você pode pedir? Vai lá pedir. Ele nem perguntou se você podia pedir, ele mandou você pedir. E aí, se você vive fazendo o inferno da vida dos outros, seu trabalho é um pouco mais longo. Porque primeiro, para pedir, você tem que primeiro fazer as pazes. Ou vai diminuir o que você vai pedir. E ele fala: pede muito. Peça muitas vasilhas eu vou ter que ir em muitas casas vão me dar mais trabalho, porém, eu vou ter que ter mais relacionamento. Será que hoje, exatamente onde eu moro, hoje, eu, Grazi, poderia ir de vizinho a vizinho pedir? Como é o meu testemunho? É pena que eu não tenho, pelo menos a meu ver, eu não tenho ninguém que tá aqui na live que seja meu vizinho para poder dizer. Mas alguém vai assistir. E aí eu te faço a pergunta: se você for meu vizinho, de fato meu vizinho, se você puder, responda. Eu poderia te pedir um pote emprestado? Será que você poderia me emprestar uma vasilha? Pegou? Caraca, 8h12 da manhã a gente já tá apanhando. Vamos continuar na história. Isso tudo aqui, a gente tá falando de comportamento. Como é o teu comportamento? Seu comportamento no dia a dia. Ah não, eu saio de casa, bato o portão, não olho nem pra cara do meu vizinho porque ele é todo endemoniado. Se você não consegue falar com o seu vizinho, será que não tem um demônio aí também? Hashtag fica com essa pergunta. Mas tudo bem, vamos deixar quieto. Como é o seu comportamento aos olhos seus? Não, dos olhos do seu vizinho. Eu queria saber o que ele vai falar pra mim. Já falei sobre isso aqui no Instagram, mas eu vou falar de novo. Se eu for na tua rua hoje, agora, nesse exato momento, sem dar tempo de você se preparar, perguntar pro teu vizinho: como é fulano de tal, o que ele me diria? Será que ele me diria que ao lado da casa dele mora alguém assim, incrível como você? Que você se acha incrível? Ou será que ele me diria: ah, mora uma pessoa cristã aí dentro. Não, mora uma pessoa, ela não é muito de falar, ela vive muito dentro de casa. Pouco tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando sobre mim em um determinado lugar. Eu achei interessante a forma que essa pessoa falou. Ela é uma pessoa muito ocupada. Interessante, porque eu acabo entrando e saindo muito rápido de casa. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho uma agenda muito complexa. Mas olha que interessante ouvir pela boca de uma outra pessoa que alguém falou isso de mim. Mas da mesma forma também poderiam ter falado de outra forma. Olha só, ela passa o dia inteiro no portão. Olha só, ela passa o dia inteiro na casa dos outros. Olha só, ela passa o dia inteiro infernizando a vida dos outros. Olha só, ela passa o dia inteiro na porta da casa do fulano. Ela passa o dia... a pessoa poderia falar o que for. Como está o meu comportamento aos olhos dos meus vizinhos? Grazi, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Depende. Se você se diz cristão, servo e discípulo de Jesus Cristo, tem sim. Porque o seu testemunho impacta e suja o nome dele. Hashtag essa é a verdade. Agora, se você não se denomina cristão, que seria um pequeno Cristo, que seria um discípulo de Jesus, aí ok, tranquilo, a vida é tua. Não bate, não casa. Querer ser discípulo de Cristo, mas não querer cuidar do testemunho. Não bate a informação. Vamos seguir? Vamos lá. Falei sobre isso aqui. Provérbios 27:10, versículo B, parte B. Jesus está difícil, hein? Fala assim: melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Às vezes você tem uma ligação muito grande com seu irmão. Muito grande. Parente, carne da tua carne, sangue do teu sangue. Legal.
Mas por uma desgraça, acontece algo na tua casa, pega fogo, você não grita o teu irmão, você não pega o telefone e fala assim, calma aí, irmão, vem aqui, porque a casa tá pegando fogo. Não. Você abre a porta, a janela, seja lá o que for, e você grita por socorro. E quem te socorre? Não é o irmão que tá longe, não é a carne da tua carne que tá longe, é quem tá perto. É o teu vizinho, é aquele que tu grita, que vocês batem boca, aquele que tu joga lixo, é tudo, mas é o teu vizinho. A Bíblia vai falar, Salomão escreve, melhor é o vizinho que está próximo. Do quê? Do que o irmão que está distante. Na hora do aperto, você não grita ao teu irmão. Na hora do aperto, você chama o seu vizinho. Você chama quem está perto. A grande questão é, você pode pedir? É a nossa lição. Você pode pedir? Tu tem cara para pedir? Dá para você falar com seu vizinho? A verdade é essa. Dá? Numa situação, acontece uma desgraça, alguém tá passando mal, você precisa que alguém te leve para o hospital. Você não liga pro teu irmão e fala, irmão, vem aqui. Você chama o teu vizinho. Você bate na porta desesperada, a primeira pessoa que você vive, você pede ajuda. Então eu preciso aprender a ter um bom relacionamento com todos. É todos. A gente nunca sabe o dia que vai precisar. E a grande questão é que a gente acha que nunca vai precisar. A verdade é essa. Você acha que você nunca precisa de alguém. Mas no desespero você precisa. Então você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. E as pessoas também têm que ter um bom relacionamento. Seguir a paz com todos. Com todos. Ah, a pessoa pode não ter paz comigo. Aí é um problema dela. Mas não é por você. É por ela, não é por você. Segue. A gente precisa aprender a rever nossas atitudes. Será que o meu vizinho sabe quem eu sou? No mínimo eu preciso saber disso. Será que ele sabe? Ou será que eu sou uma pessoa tão perturbada, mas tão endemoniada? Porque assim, a gente acha que os nossos vizinhos não sabem quem nós somos. A gente pode ser perfeito dentro da igreja. Perfeito, perfeito. Mas o meu vizinho sabe quem eu sou. Meu vizinho de parede, ele ouve os gritos que eu dou dentro de casa. Ele sabe se eu brigo ou não brigo com meu marido. E a gente tá falando de casa. A gente tá falando de apartamento, porque apartamento ainda é pior. A parede é tão fina que ele ouve muitas outras coisas. A pergunta é, será que o meu vizinho sabe quem eu sou? Ou será que o meu vizinho sabe que eu tenho uma máscara? A máscara que quando eu abro a porta eu passo por ela, coloco a máscara, a cristã perfeita. Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, olha que legal. Mas aí quando eu entro dentro de casa eu arranco a máscara e aí dentro de casa eu faço um inferno na vida da minha família. Porque muitas das vezes é assim que a gente é. Dentro de casa a gente mostra quem a gente é. E aí a gente não entende por que nosso filho está perturbado. Por que nosso filho não quer saber de igreja? Porque minha mãe é uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa dentro de casa. O meu vizinho do lado sabe que eu sou praticamente o próprio demônio. De tanto que eu grito, de tanto que eu faço escândalo dentro de casa, de tanto que eu não sei, que eu faço besteira. Mas é. Porque a gente acaba achando que as pessoas enxergam, que nem o Instagram. As pessoas nos enxergam apenas aquilo que eu quero mostrar. No Instagram tá aqui, ó, bonitinho. Cenário tá legal, arrumadinho, bonitinho. No Instagram. Mas na vida real, a minha família sabe quantos fios estão embaixo da mesa. A minha família sabe se a minha mesa tá bagunçada ou não tá. A minha família sabe se eu tomei banho hoje ou não para fazer a live. A minha família sabe se eu orei de madrugada ou não. A minha família sabe se eu leio a Bíblia dentro de casa ou não. Então não adianta essa história de eu achar que a minha máscara vai durar muito tempo, porque não vai. Não vai. A minha máscara, ela só dura o tempo que eu coloco. Quando eu tiro, tá todo mundo vendo. E o vizinho, ele tá vendo. O vizinho sabe a hora que você sai de casa xingando tudo quanto é palavrão. Aí entra no carro, bate a porta do carro, faz aquele escândalo todo. E aí depois vem com um folhetim dizendo a paz do Senhor. Agora, se isso é vergonhoso pro seu vizinho, imagina Deus olhando de cima e falando assim, meu Deus, tá me envergonhando. Aí, a Bíblia vai falar que naquele grande dia, muitos vão falar, Senhor, no teu nome eu fiz isso, e ele vai falar, apartai de mim, maldito. Imagina o tapa na cara que vai ser. Porque é como se ele falasse assim, desculpa, mas eu sempre vi a cara que você foi. Eu gosto de dar o exemplo do Big Brother. Eu não assisto, óbvio, mas todo mundo sabe o que é o Big Brother, né? Aquela
Aquele programa onde tem câmera em tudo quanto é lado. Deus é como um Big Brother, ele vê tudo. Tudo, 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 ele sabe de tudo. Nós é que só enxergamos por uma câmera, e a câmera é essa aqui, ó. Eu só vejo o que tá passando aqui. Ele não, ele vê tudo. Ele vê tudo, ele anota tudo, ele revela tudo que foi interessante para ele revelar. Deus não gosta de envergonhar ninguém. Não gosta, não. Só que quando ele chega ao ponto de te envergonhar, é porque você já tá num limite tão alto que ele tá falando assim: eu prefiro te envergonhar do que te perder. Eu prefiro te dar um sacode agora do que te perder. Eu prefiro te abrir os olhos agora, fazendo você chorar, do que te perder. Aí é que tá a questão. Vamos seguir. Pedir também fala de algo desconfortável, porque ele fala assim: vá pedir aos seus vizinhos. Você pode até gostar e ser uma pessoa popular, bom dia, boa tarde, boa noite, mas pedir é algo que mexe, principalmente se você for orgulhoso. A viúva chega até o profeta e fala: preciso de ajuda, certo? O credor veio, quer levar meus 2 filhos e blá blá blá, e aí ele fala assim: ó, vá pedir aos seus vizinhos. Tem gente que larga a bênção toda aí, porque tocou no orgulho. Tocou. Tu lembra de Naamã? Naamã, o leproso, lembra? Ele tinha um orgulho ali dentro, mas um orgulho que para Deus curar a pele dele, Deus primeiro precisava curar a alma dele. E o orgulho vai bater agora. Em que sentido? Vai pedir: tu tá toda lascada, me sujei aquele batom, tá quase perdendo teus filhos, vai perder não só os filhos, porém tudo que você tem, porque automaticamente se você não tem os filhos, que seria que eles iriam crescer para poder sustentar ela, porque naquela época ela não podia trabalhar. Se ela perde os filhos, tecnicamente ela tá perdendo a vida dela também. De fato, tu vai perder tudo por causa de orgulho, porque você não consegue pedir, porque você não consegue ir lá, porque você não consegue mostrar dependência de alguém. Tu vai perder tudo por causa disso. Você caminhou, chegou até aqui. Agora o Senhor te dá uma missão desconfortável, e nessa missão desconfortável você prefere abrir mão de tudo, jogar tudo pro alto do que fazer a missão desconfortável? Presta atenção no detalhe disso aqui. Se ele mandou você fazer, 1, ele já sabe o resultado. 2, ele vai estar contigo. 3, vai dar certo. Ah, mas Grazi, vai acontecer isso. Ah, já viu a quantidade de coisa que a gente coloca na frente? E aí eu volto lá atrás nas lives, não sei se você assistiu, mas nós já temos, hoje é 8, hoje é 7, hoje é 8, né? Nós temos 7 lições que já se passaram. Vai lá no feed do meu Instagram que você vai ver. Tem coisa que você precisa enfrentar para você receber a vitória. Não dá para simplesmente você jogar tudo pro alto. Porque assim, ele falou que vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas ele pode cumprir com você com 99 anos e no dia seguinte você morre. Porque o que faz você não viver as coisas que ele prometeu para você é você mesmo. Essa enrolação, essa procrastinação, essa amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vejo. É contigo mesmo, cara. Ele não tem tempo. Ele não vai morrer. Ele é eterno. Quem vai morrer é você. Então, quanto antes você obedecer, antes você vai viver. Essa viúva tinha que pedir. E pedir é algo desconfortável. Vai ter gente que é fácil você pedir. Pô, tem vizinho meu aqui que vai ser fácil. Eu vou chegar na casa, não vou falar o nome dos meus vizinhos, mas eu vou chegar na casa do fulano de tal, que me conhece desde que eu nasci, e falo: poxa, fulano, me arranja umas vasilhas aí. Eu tenho até certeza que vai ter gente que nem vai me perguntar pra quê. Agora, vai ter vizinho que vai, vai ter vizinho que vai ser difícil, vai ter vizinho que eu vou ter que me apresentar, vai ter que, eu moro ali no número tal. Eu prometo que eu vou te devolver, eu não vou te roubar não, só tô te pedindo emprestado, porque ele falou para pedir emprestado. E isso vai demandar tempo. Quanto antes eu começar, antes eu termino, antes eu recebo a vitória, passo para a próxima fase. Só que essa ação desconfortável que ele me mandou é preciso ser feita. A gente volta na live de ontem.
Quando Jesus te manda fazer uma coisa, não é 49%. É 50%. 50% é teu, 50% é dele, mas o seu 50% é você que tem que fazer. Qual a ação desconfortável que ele te mandou fazer? Porque eu já falei sobre um monte de coisa aqui. Só que tem coisa desconfortável que vai ser desconfortável pra você. Pra mim não vai ser. De boa, pedir pra mim não é um problema. Nesse quesito, pedir vasilha pro meu vizinho não é um problema. Pro meu marido já é. Somos pessoas diferentes. Ah, mas o Senhor mandou tal coisa pra fulano. Mandou pra fulano, porque sabe que a capacidade do fulano é essa. Mas o que ele mandou pra você, ele já te mediu. Ele sabe qual é a tua capacidade, ele sabe que tu consegue. A questão é que a gente começa, ai, Senhor, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O que vão pensar de você? Porque às vezes a gente fala que a gente não quer envergonhar o nome dele, né? Na verdade é o nosso que a gente não quer envergonhar. Porque o dele a gente tá cagando e andando. Por quê? Porque se a gente não tivesse, a gente já tinha obedecido. O nosso testemunho teria muito mais força. Mas às vezes eu fico com medo de me envergonhar. Não envergonhar ele, me envergonhar. Só não quero confessar isso. Doeu, né? Dói mesmo. Porque tem que bater aqui e bater também. O pedir é desconfortável, porém tem um versículo que eu queria que você lembrasse. Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que eu tô pedindo? Por que eu tô fazendo essa ação desconfortável? Qual é o motivo pelo qual? Porque é engraçado quando a gente fala assim, quer ver, eu vou linkar em outra coisa. Tô aqui pra te servir, Jesus. Ah, é? Então fica na porta do banheiro. Ah, não. Ah, não quero não. Ué, mas tu não tá aqui pra servir? Não entendi. Tô aqui pra te servir, Jesus. Tá, então eu preciso que você fique na cantina. Ah, não. Tô aqui pra servir, mas é no que eu quero servir, não é no que o Senhor quer que eu te sirva, não. Ué, então agora é você que fala pra Deus o que você quer fazer? Se você tá aqui pra servir, você tá aqui pra servir em que for. Essa é a verdade. Qual a circunstância desconfortável que o Senhor tá te impelindo e você ainda não foi fazer? Ah, mas me mostra isso na Bíblia. Vambora, abre a Bíblia aí. Precisa abrir não, porque nem vai ter muito tempo, mas anota se você quiser anotar. 1 Reis 7, do 1 ao 13. Conta a história do profeta Natan conversando com Davi. Tá Davi lá no palácio. No palácio não, porque na época não tinha palácio. Mas tá Davi em casa pensando na vida dele. E aí ele fala assim pro profeta Natan. Tenho visto que eu tô morando nessa casa aqui, legal, nesse paláciozinho, mas o Senhor não tem nada. Não tem uma casa pro Senhor. Aí ele fala que iria construir uma casa para Deus. Natan vira e fala, faz o que você achar melhor porque Deus está contigo. E vai para casa. Chega em casa, passa a noite, aí Deus vai falar com Natan, volta lá e fala para ele que ele não vai construir nada porque eu não tô com ele nesse negócio e você vai desfalar aquilo que você falou. Seja sincero. Quando Deus manda você desfalar o que você falou porque não foi na direção de Deus, tu vai? Ação desconfortável. Natan voltou lá e falou para Davi. Por quê? Se eu tô aqui para servir, é servir no que ele quer, não é nem servir no que eu quero. Pegou essa? Outro exemplo, Lucas 18, 22 vai contar a história do jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e fala assim, bom mestre, o que faço para ganhar a vida eterna? Jesus fala, vai lá, vende tudo que tens, reparte aos pobres, vem e me segue. Ele fez? Era desconfortável demais. Era desconfortável. Só que olha só, gente, vocês já pararam para analisar uma coisa? Jovem rico, ele era muito rico. Aí Jesus fala assim, vai e vende, reparte aos pobres, vem e me segue. O que a gente para e pensa? Pô, o cara vai ficar pobre? Para e analisa a Bíblia. Gálatas 6, 7, porque aquilo que você semear é aquilo que você colherá. Ele nunca poderia ficar pobre. Por quê? Porque ele estaria doando, automaticamente volta. Ele ficaria rico de novo e com salvação. Porque ele entregou para Jesus.
Cara, tem muita coisa que a gente precisa aprender. Perdão. Se eu não me engano, posso errar aqui? Se eu não me engano, foi Bill Gates, que não era o homem mais rico da Terra naquela época. E aí, ele doou a fortuna dele 2 vezes. Eu não tenho certeza se foi ele não, mas foi um ricaço desse que era mais rico do mundo naquela época. Na época que eu tô falando isso. 2 vezes. E ele recuperou a fortuna 2 vezes. Por quê? Porque você tá dando, automaticamente volta. Você já reparou que quando você doa roupa, você ganha roupa? Você doa sapato, você ganha sapato? E eu não tô falando assim, você só de ganhar. Não, às vezes você pega o guarda-roupa, arruma o guarda-roupa, tira um monte de roupa, doa. Daqui a pouco você olha o guarda-roupa, tá cheio de novo. Ah, mas eu não ganhei nada, mas Deus te deu condição de comprar, melhor do que ganhar. Pegou? Se esse jovem rico para e conhecesse aquele com quem ele estava falando, porque de fato ele não conhecia, ele teria dado. Voltaria, seria um discípulo, entre aspas, não um discípulo, uma pessoa que segue Jesus, com dinheiro. Porque ele doou e ia receber de novo. Não tem como, cara, é lei da vida, plantou, colheu. Ah, aí eu volto na live de ontem, muita gente que nem é cristão tá enriquecendo, tá? Porque já aprendeu o princípio é plantou, colheu, plantou, colheu. Planta, doação, planta, abençoa a vida dos outros, vai ser abençoado, não tem pra onde fugir, é lei. É lei. Agora vem o crente, mão de vaca toda a vida, pra dar uma blusa que ainda tá toda manchada, fica assim, amarrando. Falar nisso, deixa eu te pegar, já que a gente já tá apanhando, vamos apanhar direito, que a gente já apanhou hoje. Tu tem dado o quilo da Santa Ceia? Não sei se na tua igreja é na Santa Ceia que leva o quilo. Mas o quilo de alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível por cada morador da tua casa, tu tem dado? Ah, não, mas sabe o que é? É porque tem gente que não precisa e tá pegando. E o que tu tem a ver com isso? Ah, eu não vou ofertar não, porque tem gente que não precisa e o pastor tá roubando. Tu tem prova? Por quê? Se tu tem prova que o teu pastor tá roubando e você ainda é dessa igreja, já tem coisa errada. Mas se tu não tem prova, tu tá acusando um servo de Deus? Agora, o que ele faz ou o que alguém faz sobre aquilo que você deu, isso é um problema dele, ele vai resolver com Deus. Agora, o que você faz sobre a desobediência em obedecer aos princípios, aí é contigo. Não tem pra onde mudar. Não tem. Ah, eu não posso dar 1 quilo de alimento não perecível. Ah, não pode? Mas ajuda todo mundo, mas a igreja não pode ajudar. Você pega isso. Vamos se acertar. Não dá mais tempo de ficar nessa enrolação, não. A gente tem que se acertar. Tá na hora, gente. Tá na hora de se acertar. Graça vai faltar na minha casa. Ué, mas não é dando que Deus devolve? Último exemplo que eu vou te dar, mas na Bíblia ainda tem mais. Gênesis 6,14. Noé. Deus manda Noé construir uma arca. Num tempo que não chovia. Ou se você é da outra teologia, porque aqui a gente tem 2 teologias. A Bíblia não abre precedente para dizer se chovia ou não chovia. Então as 2 teologias estão corretas até então. Se não chovia, tinha o orvalho. E se chovia, como é que eu vou te falar? E se chovia, não chovia ao ponto de encher, tá? Mas de qualquer forma, eu prefiro falar que não chovia porque eu creio nessa teoria, mas aí é contigo, isso é um problema seu. Agora vamos lá, Deus manda Noé construir um barco gigantesco numa época que não chovia. Que ação mais desconfortável do que essa? Porque todo mundo tá vendo você construir um barco numa época que não chove? Volto, que ação desconfortável o Senhor te mandou fazer? Tu já fez? Já cumpriu? Tá amarrando a tua vida, filho. Tá amarrando a sua própria... Não é a vida do outro, é a sua. Que a sua bênção depende só de você. Ai, mas a minha vida é tão sofrida, a minha vida é tão terrível. A sua vida é consequência das suas escolhas. Ponto. Para de botar a culpa no outro, começa a aceitar a tua culpa. Ai, minha vida tá uma porcaria. Tua escolha. Meu casamento tá uma porcaria. Tua escolha. Meus filhos não me respeitam. Tua escolha. Quem é que educa seus filhos? É você ou o YouTube? Ah, não, então é tua escolha.
Meus filhos passam o dia inteiro com o celular na mão. E tu? Porque tu é a referência deles. Meus filhos não gostam de ler livro. Você lê? Meus filhos não gostam de estudar. Você estuda? Meus filhos não gostam de ir para a igreja. Você vai sorrindo ou você fica reclamando dentro de casa sobre as coisas da igreja? Seus filhos são reflexo seu. Não tem para onde fugir. Vamos seguir. Qual a ação desconfortável que o Senhor mandou você fazer? Vamos terminar, gente, já já. Não tem para onde correr. Com ele é assim, ou faz ou fica. Ninguém passa de fase sem obediência. Quando o profeta fala para a viúva, vá pedir, é para pedir. Ela poderia falar N coisas, mas como eu vivo falando para vocês, o melhor atalho é a obediência. As coisas se aceleram, vão mais rápido, terminam mais rápido. Passa de fase quando você obedece. Qual a ação desconfortável que ele mandou você fazer? Ah, eu tenho que pedir perdão. Ah, eu não quero pedir perdão. Qual a ação desconfortável? Se você puder compartilhar. Para de palhaçada, faz logo o que ele mandou você fazer, porque a vitória é garantida e você passa de fase e eu te espero amanhã, às 8 horas da manhã aqui pra gente continuar. E a gente vai continuar nesse versículo, só que agora a gente vai falar de muitas vasilhas. Já parou para pensar o que significa as vasilhas nos nossos dias atuais? Será que Jesus está te mandando? Ou mandaria hoje alguém ir de vizinho em vizinho pegar a vasilha? Pega pote. Se alguém batesse na tua porta e falar assim, me arranja um pote aí, gente. Você me daria um pote. Você acha que pote... Gente, o que pote tem a ver com os dias atuais? Você só vai saber amanhã. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir. E te espero amanhã, né, às 8. A paz do Senhor. Beijo, Aline. Paz.